Senhor, mais fortalecido para mudar o caminho que estão seguindo. Te pedimos por todos os que se encontram nos países com grandes tragédias, com guerras, com terrorismo, que todos esses irmãos, Senhor, possam ter um pouco de paz em seus caminhos. Que os dirigentes dessas nações possam encontrar também um pouco de seriedade, de amor, de harmonia em seus corações para que as suas decisões sejam realmente benéficas a toda uma comunidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, meu Deus, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus, que a paz esteja junto de todos nós. Graças a Deus. Gente, como a gente já tinha anunciado bastante, a nossa palestra de hoje é com o Tarcísio Figueiredo, conhecido acho que já de todos, né? Tem umas pessoas mais novas, né? Tem alguém vindo a primeira vez? Seja bem-vindo, esse é o Tarcísio Figueiredo. Ele vai fazer uma palestra musicada sobre Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos os presentes. Sempre eu digo para vocês o seguinte: fico muito orgulhoso de estar aqui nessa casa. Toda vez que me chamam, eu fico assim muito feliz de poder compartilhar assim momentos tão agradáveis com essas pessoas que aqui sempre vêm buscando auxílio, tanto da parte espiritual, a saúde, né, como o ensino moral que aqui é aplicado. E eu gostaria de agradecer também a presença de vocês que dispensaram a casa dos parentes, né, o convívio familiar na parte da manhã e resolveram fazer esse investimento. Considero isso como um investimento, né, o poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa, libertadora, nos dá muita felicidade, muita alegria de poder estar convivendo com esses ensinamentos, e isso nos ajuda muito na vida, né? Essa vida que a gente leva tão difícil, no trabalho, com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, os nossos inimigos velados também. Então a doutrina nos ensina bastante sobre o conteúdo moral e a convivência entre os nossos pares. Eu vim aqui falar de um tema bastante já falado, que é Jesus. Eu não poderia deixar de escolher outro tema, porque nós estamos no mês que precisa ser lembrado essa personalidade. É o mês de Natal, 25 de dezembro já está próximo, e as pessoas às vezes não se lembram muito dessa figura, desse ser. Para nós, de suma importância no meio espiritual, porque consideramos como governador da terra, né, o Filho de Deus, ungido, Messias. E as pessoas no Natal, elas se preocupam muito com as festas, com as comidas, as bebidas, as farras, principalmente as pessoas mais jovens. Os mais velhos, né, idosos, já começam a fazer uma reflexão sobre a vida, porque já passaram por tantas coisas que aí, nesse momento, eles lembram da família, lembram da mãe, do papai que já partiu, dos parentes, e as pessoas que têm mais idade costumam ser mais reflexivas. Então a palestra hoje é sobre Jesus,
E a palestra eu fiz assim, uma coisa bem leve, nada tão pesada. Coloquei música, que a gente vai cantar juntos, porque falar de Jesus é falar de alegria, né? Fundamentalmente. Jesus não foi aquela pessoa triste que às vezes o católico coloca. A gente entra na igreja e vê aquela cruz, ele pregado, e com aquela imagem e aquela feição entristecida, como se estivesse sofrendo eternamente ali naquela cruz. Jesus não é isso. Jesus é pura alegria. Eu tenho até dúvidas, eu particularmente tenho dúvidas se ele realmente sofreu, porque sendo o ser luminoso que era, eu fico assim me perguntando se ele não desdobrava durante o Calvário ali. Eu não sei. Bom, Jesus é um ser muito polêmico, muito polêmico. Há historiadores assim, diversos, que divergem sobre tanto a história de Jesus, como o que ele disse, as suas palavras, seus ensinos, né? Se Jesus era político, se Jesus era humanitário, se Jesus era um reformador igualitário, se Jesus era um ser que produzia milagres, se ele era um profeta, se ele era um Messias. São assuntos abordados na personalidade de Jesus que historiadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos divergem bastante. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, afinal de contas, quem foi Jesus? Ou, quem é Jesus? Para aqueles que acreditam que ele continua vivo, né? Quem é Jesus? Jesus, apesar da divergência entre os historiadores, porque há um Jesus histórico e há um Jesus religioso. Os historiadores divergem, diz que ele nasceu no ano 6 a 4 a.C., porque essa mesma personalidade se tornou tão importante que ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Então, outros dizem que ele nasceu século 7 a 2 a.C. e morre em 30 a 33 depois de Cristo, na Judéia, Império Romano, Roma dominando, porque Roma tinha a hegemonia política, o controle de alguns lugares, né, a Palestina, por exemplo, onde eles se preocupavam unicamente em arrecadar e manter o seu poderio bélico e o seu controle político, não se preocupando em modificar os costumes dos povos, a sua religiosidade. Roma era essa nação que dominava a época. E Jesus nasce. Também há bastante divergência sobre o nascimento de Jesus na Judéia, alguns falam Galileia, porque historiadores dizem que ele nasceu em abril, outros dizem que ele nasceu, como a gente acredita, entre 24 e 25 de dezembro, né, nesse mês. E não importa quando Jesus nasceu, o fato é que ele nasce, e é muito interessante a gente perceber que o ser mais luminoso que a gente conhece, afinal de contas, Kardec faz essa pergunta aos espíritos: quem foi o ser que a gente pode tomá-lo como guia e modelo? Os espíritos respondem: esse ser que já reencarnou é Jesus. Então, é um antagonismo muito grande saber que ele nasceu, e todos já conhecem essa história, ele nasceu numa manjedoura, quando Maria estava grávida, o anjo Gabriel veio anunciar. Maria ficou muito preocupada, porque como ela iria dizer a José, que era o seu novo parceiro, aquele que iria conviver com ela, né, viver com ela até o fim dos seus dias, como ela iria dizer para ele, afinal de contas não tinha tido uma noite ainda com José, que ela estava grávida. E o anjo Gabriel fez esse anúncio a ela e disse para ela: Maria, você é virgem, e o filho que está no seu ventre não é filho do homem, é filho de Deus, do Espírito Santo. Então, fique tranquila, porque esse filho
é um enviado, é o Messias. E José soube dessa notícia e ele ficou muito apavorado. Ele ficou pondo em dúvida a honestidade de Maria. E o anjo Gabriel aparece em sonho para José e revela aquilo que tinha revelado para Maria. Ele fica mais tranquilo. Então, começa assim a história. Quando Jesus nasce, eles teriam que fazer um censo que foi providenciado, foi pedido pelo imperador, e eles tiveram que ir para Belém. E lá nós tínhamos Herodes, o grande, e eles deviam ir a Belém. Fizeram esse censo, mas Herodes soube da notícia que o Messias nasceria. E ele seria mais importante que o próprio Herodes. E naquele ataque de vaidade, ele fez com que os soldados cumprissem a ordem de matar todas as crianças que nascessem naquele período. E aí José recebeu um novo aviso espiritual e saiu corrido de Belém para poder fugir para o Egito. Mas o interessante é que em Belém ele procurou lugar para Maria ter o filho e ele não conseguiu encontrar. Ora, Jesus já em seu nascimento sendo repudiado, né? Vejam como é que é a história. Ele mal começou a pregar, dizer as coisas que ele iria dizer, e quando nasceu ninguém quis dar pelo menos um quartinho para que Maria pudesse hospedar e ter aquele bebê. E aí alguém ofereceu uma estribaria, né? Um lugar onde se colocam cavalos. E eles arrumaram aquilo ali na palha, a manjedoura, e colocaram Jesus assim que acabou de nascer. E os anjos, os seres celestes, anunciaram essa vinda. Anunciaram, os pastores viram uma estrela e perceberam que uma grande pessoa, aquela que iria libertar a terra desse jugo amargo, mas era uma libertação diferente, iria nascer. E os pastores foram fazer essa visita. E depois os 3 reis magos também, levando presentes, que eram reis do Oriente, né? E foi muito bonito. Até hoje nós temos o costume de, na nossa ceia de Natal, eu acho que essa tradição até está se perdendo um pouco, né? De armar aquele presépio para lembrar. Eu acho importante a gente lembrar da história de Jesus sempre que for possível, né? Então o presépio faz com que a gente tenha aquela visão, aquele cenário, se reporte para a época desse nascimento. A mãe de Jesus era Maria, o pai era José. Qual era a ocupação de Jesus? Fala-se pouco, quase nada, da adolescência de Jesus. História, não há registros, e nem canônicos e nem históricos dessa fase de Jesus. Jesus era carpinteiro. Dizem que Jesus não era apenas carpinteiro, porque do grego vem teknos, que se refere à tecnologia técnica. Diz que Jesus, ele tinha a capacidade de construir coisas, não só com madeiras, mas era inclusive construtor. Naquela época, a família e a economia também era movida muito abaixo do artesanato, na época de Jesus. Não tinham empresas, é claro. E a história era dividida com aqueles que tinham mais e os que tinham menos. A Roma dominava, nós tínhamos a figura dos sacerdotes, dos fariseus, que detinham alguns bens, algum poderio também político, controlado por Roma, e você tinha aquela parte da população que trabalhava fazendo o escambo, a troca de mercadorias. E Jesus era um construtor. E significa a palavra Jesus, Yeshua, que vem do grego, né? Que eles dizem que é Javé, o Salvador. E Cristo também, que vem do grego, significa Messias, que é o ungido, o enviado. Já tinha sido profetizado na Bíblia, no Antigo Testamento, que viria alguém para salvar o mundo, mas uma salvação diferente. E sabe-se que através dos registros históricos, para achar a idade de Jesus, a época que ele viveu,
nós temos alguns relatos de João Batista. E aí fazem uma comparação para dizer que ele era contemporâneo de João Batista. O João Batista foi aquele que o batizou. E nessa oportunidade, ele, quando percebeu que Jesus se aproximava, ele logo entendeu que ele deveria ser batizado por Jesus e pediu. E Jesus: não, eu vim para que se cumpra a lei. Você deve me batizar. Assim está narrado. Temos que concretizar essa profecia. E foi batizado. Momento muito bonito, porque quando Jesus é levado para as águas do Jordão, automaticamente, naquele ato de batismo, abre-se o céu e dele vem uma pomba que voa sobre a cabeça de Jesus e uma voz poderosíssima dizendo: Jesus, meu filho, enviado. Quer dizer que era Deus dizendo através das nuvens. Essa foi um fenômeno, um dos primeiros fenômenos, se eu não me engano, o primeiro fenômeno que faz um anúncio, né, de quem seria Jesus. A partir daí, João Batista anuncia para vários de seus discípulos, porque ele era seguido. Ele fazia aquelas pregações, era uma pessoa enérgica. O Espiritismo acredita que ele tenha sido, eu também acredito, o próprio Elias, o João Batista. E a história conta, com alguma divergência, que alguns discípulos de João Batista já começaram a seguir Jesus a partir daquele momento. Porque João começou a pregar, levando o conhecimento que Jesus era o Filho de Deus, aquele que viria, o enviado, o Messias. E Jesus atravessa esse período todo fazendo milagres, fazendo profecias, percorrendo as cidades. Seus discípulos iam à frente e preparava onde ele ia ficar hospedado, preparava o povo, anunciava. E ele, através desse ministério, produziu grandes coisas. Pregava Sermão da Montanha e dizia coisas maravilhosas de conteúdo moral, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro maravilhoso, todos devem ler sempre, fala exatamente do ensino moral de Jesus, que é o mais importante. Ele curava os doentes, sim, é claro, mas o conteúdo evangélico, espiritual que ele passava em suas mensagens era a verdadeira libertação e ainda é a verdadeira libertação. Porque vejam só, curar uma doença é fácil, mas curar a morte não. Todos vão desencarnar. Então, na medida em que você desencarna sem esse conteúdo, essa certeza de que a vida após-morte, e Jesus fala disso, a gente vai tocar nesse assunto, seu espírito fica mais tranquilo, ele aguarda o desencarne. Claro que nem todo mundo, né? Eu devo ficar bastante apavorado se eu souber que eu vou desencarnar. Mas, de alguma forma, você tem que fazer esse exercício mental, né? Bom, a vida pós-morte, e se apegar, ter uma fé, e mentalizar Jesus, e aí você vai ter um desembaraço fluídico muito melhor. Jesus já falava disso. Chega o momento da crucificação, que a gente se pergunta, mas se ele era o rei dos reis, o rei dos judeus, e ele dizia, meu reino não é deste mundo, por que ele se deixou ser crucificado? Porque se ele tinha tanto poder assim, é porque ele quis ser. Mas isso era uma profecia que tinha que se concretizar também. Ele veio para ensinar a todos nós a como sofrer no mundo de provas e expiações. Essa é a grande verdade. Ele veio dizer que é através do sofrimento, que não pode ser evitado na condição em que a gente se encontra, é através desse sofrimento que a gente vai ter libertação. Felizes os humildes, os mansos, os pacíficos, aqueles que aceitam a dor, né, sem resmungar. Esses herdarão o reino dos céus. E foi nessa passagem da Via Crucis, do Calvário, que Jesus carrega aquela cruz enorme, mais de 70 quilos. Especula-se que Jesus era louro, de olhos azuis, mas essa é uma visão europeia. Jesus, há um registro de Públio Lentulus,
arquivado, porque ele existiu, o senador romano, que foi retratado no livro há 2000 anos por Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier. Esse senador existiu. Ele tem um relato dizendo que Jesus tinha os cabelos vermelhos, tinha olhos claros, ele andava descalço. É um relato de como é que era Jesus à época. Está lá arquivado em Roma esse relato. E não diz que Jesus, tendo olhos claros, tinha os olhos azuis. Os olhos claros podem ser castanhos claros, verdes, claro, né? E, bom, aconteceu de Jesus ser crucificado. Paulo negou 3 vezes, todos os discípulos o abandonaram e ele foi nesse Calvário. Pois não? Hã? Ah, nada. Pedro, desculpe, Paulo não, Pedro negou 3 vezes. Paulo foi o trator do Evangelho, né? Então o que acontece? Obrigado. A mãe de Jesus o viu carregando aquela cruz. Também vou fazer uma homenagem a Maria, porque ela merece. A gente vai cantar uma música daqui a pouco para Maria, porque eu acho assim uma figura fantástica. Aliás, temos informações que Maria, se Jesus senta à direita do Pai, Maria senta ao lado de Jesus também, né? Aliás, pois não? Se eu estou lendo um livro, se alguém quiser saber mais a respeito de Maria, é um livro fantástico, chama-se Maria de Nazaré, é do Almir Amês. Almir Amês. Maria de Nazaré. Conta a história, inclusive, desde a preparação dela para a descida para a terra. Pois é, porque para ela ser a mãe de Jesus é porque, com certeza, é um espírito grandioso, Maria. E Jesus é crucificado, ele é esbofeteado, escarnecido, colocam uma coroa de espinhos em Jesus. E Pôncio Pilatos não queria que a crucificação acontecesse, mandou ele para Herodes, acho que foi Herodes que ele mandou, e ele devolveu Jesus, porque também não achou nada de mal naquele ser. Mas, sendo entregue aos sacerdotes judeus por Judas, esses não queriam que Jesus ficasse impune, porque de alguma forma ele desafiava a autoridade religiosa do povo judeu. Não acreditavam, perguntavam a ele: quem és tu? Ele dizia: eu sou filho de Deus. E aí eles ficavam danados com isso e resolveram crucificar. Um soldado tocou a lança em Jesus, enfiou, e dizem que da ferida que ele abriu brotou água. Crucificaram Jesus com 2 ladrões. Antes de crucificar, perguntaram ao povo, porque era um costume da época, qual era os ladrões que poderiam ser libertos, com a esperança, talvez, Pilatos, de que o povo dissesse: liberte Jesus, porque de fato ele não cometeu nenhum crime, mas escolheram outro. E aí colocaram Jesus na cruz. Era um costume da época quebrar as pernas das pessoas que ficavam na cruz para que o corpo descesse e a morte se tornasse mais rápida. Mas não quebraram a de Jesus, porque Jesus não demorou muito a desencarnar. Ofereceram Jesus um preparado que pudesse anestesiá-lo. Era um costume também. Jesus recusou e resolveu sentir a dor tal como ela é. Então, assim, bem resumidamente, sem tocar especificamente em pontos importantes ainda, a história de Jesus é essa. E ele retorna, os católicos dizem, ressuscita no 3º dia, aparece para Maria Madalena, alguns dos apóstolos, e diz que vai enviar, que virá uma outra pessoa, seria o Espírito Santo. Para nós é Kardec, né? Para colocar as coisas como elas realmente deveriam ficar, o Consolador. Nós temos a figura Moisés, Jesus, Kardec. Bom, é citado nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses 3 evangelhos são evangelhos sinópticos. O evangelho de João é um evangelho que destoa um pouco da história, não repete coisas que tem nos outros 3 evangelhos. E por isso ele é um pouco rechaçado
pelos historiadores, afirmando que ele talvez não seja tão fiel, esse Evangelho de João. Mas ele tem importância para nós. Agora, para o Espiritismo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu lanço a pergunta. Tchan! Então, na pergunta 625, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem, é Jesus. Jesus que é esse guia. E na pergunta anterior, é assim, qual o caráter do verdadeiro profeta? E é dessa forma que a gente tem que perceber quem é que realmente merece crédito e quem não merece crédito. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Poder de reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Eu acho que essa resposta é fantástica. Basta que você realmente decore essa frase para perceber quem realmente pode ser o verdadeiro profeta. E para nós é Jesus. Jesus é tão grandioso. Ernesto Renan diz que ele é um ser incomparável. Ernesto Renan, o catedrático do Collège de France, diz isso, escreve sobre ele. Divaldo Pereira cita esse estudioso como uma das pessoas mais importantes que escreveram sobre Jesus. Ernesto Renan diz que escreveram 250 mil biografias de Napoleão Bonaparte, um dos seres mais biografados. Mas Jesus superou essa marca. Mais de 500 mil biografias escritas. Ele merece uma homenagem, não é mesmo? É por isso que nós vamos fazer essa homenagem a Jesus. Eu quero que todo mundo cante. Essa música é muito bonita. É uma música evangélica, mas que eu acho que tem um conteúdo maravilhoso. O intérprete é Lázaro. Música de Deus. É de Deus. Ele canta assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Só vocês. Cadê? Quero ver o pessoal cantando, hein? Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Bonito. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra onde eu naveguei, Tu só Deus deu agora. só Deus deu agora. A minha vida é do... Vamos lá, todo mundo cantando, gente. Meu coração é do meu Mestre e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre,
caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, minha vida, oh Lord, 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 meu coração é do meu Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. É muito bom cantar, né? É muito bom a gente. Já tem gente até emocionada, porque a gente coloca pra fora realmente. Falar de Jesus não tem como a gente falar sem essa alegria. Nosso Senhor amado Jesus Cristo. A gente tem que ter muita alegria no coração. Não lembrar dele com tristeza, lembrar dele com amor e perdoar. Fundamentalmente perdoar, porque a gente abre o nosso peito para a entrada de Jesus. Porque se ele nos perdoou, por que a gente não deve fazer o mesmo? Encontra com essa frase, que eu acho de um conteúdo fantástico, que diz assim: olha, podemos dividir as matérias contidas no Evangelho, nos Evangelhos, em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Olha, você pode divergir em tudo sobre os milagres. Fez esse milagre? Não fez? Fez aquele? Não fez? Porque tem milagres que a pessoa fala assim, Jesus, Lázaro, por exemplo. Jesus ressuscitou o Lázaro? Aí não, o Lázaro estava em estado de catalepsia para nós. Foi um milagre? Porque o milagre é aquele que acontece em contradição com a natureza. Então, não são milagres aquelas coisas que a gente já compreende como funciona, porque é a lei natural. Toda a lei natural nós não conhecemos. Então, aquilo que nós não conhecemos a gente chama de milagre. Lázaro estando em estado cataléptico, Jesus fez um comando onde mexeu com o psiquismo e ele retornou à vida. Muitas pessoas discutem sobre os milagres. As pessoas discutem sobre as profecias. Irá se cumprir? Não irá se cumprir? Pode se discutir. As palavras que servem para ensinamento da Igreja Católica, e eles colocam como dogmas, também há muita discussão. Mas sobre o ensino moral ninguém pode discutir. Aliás, nesse campo, nesse território, pouca gente até tem coragem de adentrar. Por quê? Porque quando você estuda o ensino moral de Jesus, você é convidado a praticá-lo. Não há como você falar sobre a moral cristã assim, só com a boca. Seu coração está vazio, seu intelecto está cheio do conhecimento, mas as suas ações não respaldam aquilo que você diz. E vocês pensam que não é fácil conhecer um falso profeta? Basta você olhar para a vida que ele tem. Eu não preciso citar nomes, mas aqueles que pregam aí a doidada, você olha para a vida que ele leva. Porque Jesus, ele não pregava acumulação de capital. Ele não pregava, ele dizia que era melhor reunir as riquezas do céu e não num celeiro onde poderia ficar à mercê da sorte e se apodreceria, se acumulando aquilo num celeiro. Ele dizia que essa riqueza não. Aliás, tem uma parábola que um daqueles na época, Jesus conta essa parábola, diz que uma pessoa se aproximou dele e dizia assim: olha, eu já fiz
tudo que eu deveria fazer, sou um homem bom, faço bem a todos, a minha família e tal. Eu tenho muita riqueza, eu gostaria de seguir você, Jesus. E ele diz, olha, você quer me seguir, você abandona a sua riqueza e vem. E o cara não conseguiu abandonar, aí não foi. Essa pessoa ia participar, é porque essas histórias, lendas, parábolas, muitas pessoas dão interpretações. Diz que essa pessoa que abandonou, não quis abandonar a riqueza e abandonou Jesus, Jesus sabia que ela iria ser morta, porque ia participar de uma corrida. E nessa corrida, acho que era uma corrida de bigas, a biga eles iam sofrer um acidente e ele ia ser morto, os cavalos iam passar por cima. Jesus sabia, quando ele disse assim, abandone a sua riqueza e venha comigo, é porque Jesus sabia que ele ia sofrer. E Jesus se entristeceu muito quando esse rapaz não quis abandonar o que tinha. E ele morreu. Naquele momento em que ele morre, ele se lembra de Jesus. E diz a história que Jesus aparece para ele, assim, numa visão, dizendo, venha comigo, pode vir agora comigo. E no momento da morte, ele realmente resolveu aceitar essa proposta de Jesus. Bom, como eu já disse, o ensino moral é o mais importante. O Espiritismo, ele tem como requisitos básicos a gente aceitar a multiplicidade das existências, a comunicabilidade dos mortos com os vivos, a vida futura, a existência de um Deus, que aí é um dogma mesmo, você acredita ou não na existência de um Deus? E acontece um fenômeno que explica muito essa questão da comunicabilidade dos mortos com os vivos. Porque eu tentei pensar algumas coisas que eu achava importantes, tanto no aspecto moral, como no aspecto espírita. Porque nós estamos falando aqui de um Jesus espírita, segundo a visão kardeciana. E tem um fenômeno muito interessante, que é a transfiguração, que Jesus leva ao monte Pedro, Tiago, que é filho de Zebedeu, e João. E lá no monte, Jesus transfigura. O rosto de Jesus fica radiante, lindo. As roupas, as vestes de Jesus brancas, num algo assim espetacular, brilhante também. E aparece ao lado de Jesus, Moisés e Elias. E Jesus começa a confabular. Pedro ficou assim, abismado, e já queria construir algumas barracas, porque queria que a presença de Pedro e de Moisés e Elias ficasse ali permanentemente. Jesus, não, calma, não é assim. Porque foi um fenômeno fantástico. Jesus pediu para que eles prometessem não contar para ninguém, apenas depois que Jesus partisse. E assim eles fizeram. E os textos, os evangelhos narram esse acontecimento. Afinal de contas, o que é a transfiguração? É a comunicabilidade, é um fenômeno de materialização. Jesus era super médium, era médium de Deus. Ele tinha um fluido fantástico. Em Chico Xavier, por exemplo, já à nossa época, ele colocava a mão num copo e tirava a mão do copo, e o copo já exalava aquele olor de flores, de rosas. Se Chico Xavier fazia isso e materializava, Emmanuel materializou, e outros espíritos, na presença dele, e Valdo Vieira e outros médiuns, Chico Xavier, imagine o que Jesus poderia fazer enquanto fenômeno espírita. Esse fenômeno é maravilhoso. E uma coisa também que a gente tem que ficar, essa comunicabilidade, a prova de que há vida após a morte. Jesus também ensina isso a Nicodemos, quando diz assim, se um homem não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, o que é Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos não entendia, ficava perguntando, mas o homem tem que entrar no ventre? Aquele mesmo homem entra no ventre de novo da sua genitora? Não é assim, Nicodemos. Se você não entende das coisas que eu falo da terra, como é que você vai entender das coisas que eu pretendo falar do céu? Afinal de contas, nascer da água é nascer da estrutura material, porque a água é a mãe de todas as coisas. É lá que todos os seres foram criados. Quando a gente estuda sobre a Gênese
do nascimento dos seres na Terra, e Darwin oferece uma contribuição importante nesse sentido, a gente percebe que os seres vieram da água. Então, era natural que naquele tempo se pensasse que a água gerava criaturas. Então, o homem tem que nascer materialmente da água e nascer do Espírito. Nascer de novo. É o mesmo Espírito, mas ele renasce de novo, né? É até uma redundância. Ele nasce outra vez. Então ele ensinava isso. Prova o quê? Prova de reencarnação. Naquela época as pessoas eram reencarnacionistas, mas usam a expressão ressuscitar no Evangelho. E quer dizer reencarnação. Os católicos dão uma interpretação diferente, dizendo que o homem ressurgiria das cinzas no dia do juízo final. Ora, não há como você ir contra a natureza. A ciência, ela existe. E segundo Kardec, todo aquele conhecimento profanado pelas religiões, principalmente a religião espírita, tem que ter respaldo na ciência. Aquilo que a ciência contradizer a religião é nesse ponto que ela tem que mudar. Não há como você voltar, refazer o pó. Você ser a mesma pessoa que já foi, com a mesma expressão, o mesmo rosto, né? Antropomorficamente, a mesma criatura. Não há como. Você renasce de novo com outras pessoas. Então, esses são alguns dos ensinamentos de milhões são mais de 30 parábolas assim, escritas no Evangelho, que Jesus vai colocando o ensinamento, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, ensinamento espíritas, falando de pluralidade, de reencarnação, de comunicabilidade, de vida futura, existência de uma vida futura, uma vida em colônias. Na casa do Pai há muitas moradas. A existência permanente de Deus, o Criador, que cria incessantemente, nunca para de criar. E porque nós estamos falando exatamente sobre encarnar e desencarnar, a gente pode falar de encontros e despedidas, não é mesmo? Encontros e despedidas é o que nós passamos aqui na Terra. Pessoas que nós gostamos muito vão embora. Pessoas que nós aprendemos a gostar muito nascem, são as criancinhas, nossos filhos, nossos netos. Depois outras pessoas que nós gostamos pouco vão embora. Outras que a gente não gosta nada vão embora. A gente gosta que vão embora. Outras voltam. E assim é esse movimento reencarnatório, que faz parte de um processo de evolução espiritual na Terra. Eu escolhi uma música para a gente cantar juntos aqui. Talvez não seja tão conhecida, mas eu, quando olho para a letra dessa música, eu falo: nossa, nunca vi alguém assim falar tão bem da vinda e do retorno à parte espiritual dos seres. São os encontros e as despedidas. Uma composição feita por Milton Nascimento e Fernando Brant. A Maria Rita faz uma interpretação maravilhosa também. Então vamos ver. Se alguém souber cantar, eu gostaria que cantasse. Começa mais assim. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a gente se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir, a chorar e assim chegar em casa. São dois namorados na mesma. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também a despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu
meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Agora, amor. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que tem gente que quer voltar, quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma nessa estação, a vida desse meu lugar, é 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 a vida. Tem a ver com o espiritismo, né? Digam aí, digam aí. Só tem a ver. Só tem. Uma salva de palmas para Jesus, né? Uma salva de palmas para Jesus. A palestra é isso aí. Vejam só que letra maravilhosa. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Eu fico imaginando que é o médium, né? Que você pede assim, ô médium, manda notícia aí para mim do mundo de lá. Não é isso? E aí, me dê um abraço, essa pessoa que chega, o espírito desencarnado, que você gosta. Venha me apertar, porque eu estou chegando, eu vou para lá também. Coisa que gosta é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder reencarnar quando eu quero, porque reencarnar compulsoriamente é terrível. É bom que você planeje a sua reencarnação. Todos os dias aqui no planeta Terra, nessa estação, a vida se repete. Tem gente que chega para ficar, porque fica mais tempo mesmo. Tem gente que demora a morrer pra caramba. E outras que vai rapidinho. Tem gente que vai para nunca mais. Porque esses são os espíritos que já adquiriram toda aquela performance. Eles evoluíram a tal ponto que chegaram a quase uma estrutura angelical. Ainda não. Mas não precisam voltar. Voltam por missão. Tem gente até que quer voltar. E essa que quer voltar, eu acho que é justamente os missionários. Tem gente que vai e quer ficar, porque são aqueles espíritos que falam, mas aqui no plano espiritual é muito melhor, aí querem ficar. Tem gente que veio só olhar. Esse eu acho que são aqueles espíritos que ficam passando por provas, expiações, ou talvez até missionários que têm que observar o comportamento de um grupo de pessoas, fiscalizar. Tem gente a sorrir e gente a chorar, depressivos. E tem aqueles espíritos mais luminosos, mais felizes. E assim é chegar e partir. São só dois lados, gente, da mesma viagem. Porque aqui a Terra é um lado, e o plano espiritual é o outro. O trem que chega, que leva você, é o mesmo trem. São aquela equipe de companheiros espirituais que colocam você no aerobus e você vem para reencarnar. E depois te volta de novo nesse aerobus. A hora do encontro é também despedida, porque os dois momentos são maravilhosos, são momentos de profunda alegria, quando você encontra um ser que nasce, um neto, um filho, e quando você também se despede de alguém que parte. A vida é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Esse lugar que é único, que é dúbio, mas é único, plano espiritual e plano físico. Maravilhosa essa letra, né? Bom, depois dessas emoções,
eu escolhi alguns textos assim que eu acho interessantes. A história de Zaqueu é fantástica, Zaqueu, em Jericó, na cidade de Jericó, era um publicano, era o chefe dos publicanos. O publicano, gente, era o coletor de impostos que representava o Império Romano naqueles vilarejos, naqueles locais. E o Zaqueu explorava, era odiado pelas pessoas. Era odiado, porque os coletores de impostos eram pessoas assim de má vida. Para a maioria das pessoas, eles iam lá e tiravam de quem às vezes não tinha o tanto para sustentar, mas Roma impunha esse tipo de missão a essas criaturas. Eles viviam um pouco isolados. Quando Jesus chegou na cidade de Jericó, Zaqueu era de uma estatura pequena, bem pequena, e ele resolveu subir em cima de uma figueira, sicômoro, eles dizem. Subiu em cima da figueira, subiu em cima da figueira e avistou Jesus passando, aquela multidão seguindo. E aí, quando Jesus observou e o viu, Jesus já reconheceu, porque Jesus tinha essa faculdade, como Chico Xavier tinha, né? Quando alguém aparecia lá para visitar Chico Xavier, ele chamava você pelo nome, sem nunca ter te conhecido. Ele dizia, fulano, vem aqui. E você levava um susto. Mas, como ele sabe? Alguém disse para ele? Não, né? E aí já dizia a tua vida toda e tal, falava, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Jesus era, se Chico Xavier era assim, imagine Jesus. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Eu tenho que me hospedar na sua casa hoje. E Zaqueu ficou repleto de alegria ao receber a visita do mestre, porque Zaqueu tinha alguma coisa dentro dele, tinha um espírito de amor dentro dele. Ele era descendente dessa genealogia, né? Era um dos filhos de Abraão. Jesus o reconhecia e sabia que ali tinha alguém para salvar, uma pessoa ali, na estrutura de Zaqueu. E aí, quando Zaqueu desce, vai ter com Jesus, e eles ficam mais próximos, ele fica tão feliz que ele diz assim, Jesus, eu quero me redimir, vou devolver tudo, a metade do que eu tenho, aos pobres. E todas as pessoas que eu prejudiquei e fiz mal, eu quero dar como indenização 4 tantos a mais para essas pessoas. E Jesus disse, louvado seja o nosso Senhor Deus, que hoje aqui salvou-se uma alma. Este filho de Abraão, Zaqueu, retorna ao lar espiritual, no seu psiquismo, é claro. E Jesus fica muito feliz com essa assertiva de Zaqueu. E é por isso que eu acho muito importante lembrar também dessa parábola, para dizer que nunca é tarde para você se arrepender. Aliás, tem um cara em Campo Grande que fica falando assim, arrependei-vos. Já viram isso? Nunca mais vi essa pessoa. Você passa assim no calçadão do Campo Grande e leva um susto. Arrependei-vos. Aí você de quê? Ele é evangélico, ele fica, arrependei-vos dos pecados. E você, meu Deus, será que ele viu alguma coisa em mim? Porque o cara é profeta, né? Aliás, muitas pessoas que a gente pensa que é qualquer coisa, é um profeta, né? E eu fico pensando aqui no Gentileza. Alguém conheceu o Gentileza? Fantástico também, né? Ele foi homenageado por uma música. Marisa Monte canta essa música, fantástico. O Gentileza é uma figura... Poderia falar sobre ele aqui, porque eu já li alguma coisa de Gentileza. Mas é uma história dele, é uma história bonita, a história de Gentileza. Bom, vamos homenagear, então, Zaqueu, essa figura espetacular, Jesus... E essa capacidade que nós também temos de dar a volta por cima, de nos arrepender no sentido de já procurar a reparação do erro para que a gente sofra menos lá na frente, conserte os erros. Aí eu preparei essa música aqui, que é maravilhosa, não tem como. Essa aqui muita gente vai chorar também, hein? Que aqui aparece Júlia para chorar, né? Mata, né? Dá-lhe coração. Como Zaqueu,
quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno, e a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É linda essa música, né? É linda. Regis Danese. Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar pra ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. vocês. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, meu Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim. Isso é uma pequena homenagem ao nosso mestre Jesus, Zaqueu. Uma salva de palmas para Jesus. Gostei da palma, né? Ótimo que bater para vocês.
Gente, essa também. Agora eu vou correr mais um pouco e cantar mais, né? Cantar mais é legal. Dá pra cantar? Vamos lá, manda bala. Você falou que podia passar hoje um pouquinho, né? Olha, Jesus tem um momento muito importante que a gente tem que se lembrar. É o ensinamento de Jesus. Quando ele estava sabendo que iria passar por um momento difícil na vida dele, o momento mais difícil, a crucificação. Ele sabia que ia ser condenado, que o Sinédrio ia dar aquela sentença, ele ia ser escarnecido, esbofeteado, iam colocar uma coroa de espinhos nele, ia ser crucificado. Ele entrou em oração. Ele entrou em oração e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se for a tua vontade, Pai, que seja feita. E ele orou. E diz a história que Jesus suou sangue. Gotículas de sangue brotaram da testa de Jesus. Tamanha era a força energética daquela criatura, do nosso guia e modelo Jesus. E aí eu pensei o seguinte: quantas vezes a gente fala no mês, na semana, no dia, no ano, quantas vezes a gente fala com Deus? Jesus não falou só aí. Jesus falou em todos os momentos, mas aí ele falou mais forte. E foi aí que eu acredito que Jesus ganhou aquela capacidade de suportar. Porque é demonstrado que Jesus sofreu muito, eu tenho dúvidas. Eu acho que ele sofreu sim, mas muito mais intimamente a dor moral das criaturas da terra do que a dor física. No momento em que ele ora, a gente sabe disso. No momento que ele ora, como a gente percebe na filosofia oriental que eu estudo, na acupuntura, ele ganha talvez uma capacidade de suportar a dor. Muitas pessoas na Índia suportam a dor. Muitas pessoas na China, com aquelas técnicas milenares, suportam a dor. Eu acho que Jesus fez um exercício fantástico de falar com Deus. Toda vez que nós falamos com Deus de maneira energética, de maneira enérgica, querendo muito, a gente suporta a dor. A gente pode chorar, mas não é um choro sofrido, é um choro de alegria, mesmo diante da dor. E aí, eu escolhi uma música para a gente refletir. A gente precisa falar com Deus, mas Jesus ensinou isso. A gente tem que exercitar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que afogar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Ele, Se eu quiser falar com Ele, tenho que aceitar a dor. eu tenho que aceitar a dor, é muito importante. Tenho que comer no pão. Muitas
muitas das vezes a gente tem que comer esse pão, né? O diabo amassou. Eu tenho que virar o vulcão. Tenho que saber o chão dos palácios, dos castelos, dos horrores, dos meus sonhos. Eu tenho que viver de sonho. Eu tenho que me achar medonho, apesar de um mau tamanho. Alegrar meu coração. Temos que alegrar o coração sempre, sempre, sempre. Tenho que subir aos céus. Muito bem. Sem cordais pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, e ao findar não vai dar em nada, 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 Nada do que eu pensava encontrar. Essa música é linda, né, gente? Maravilhosa. Uma homenagem a Jesus. Com as bodas de Canaã, foi mais um milagre que foi realizado. Jesus e os discípulos são convidados para um casamento. E aí, quando o vinho acaba, Jesus transforma a água em vinho. Olha que coisa maravilhosa. Eu pensei que Jesus viesse aqui somente para ensinar a gente como ser bonzinho. Mas Jesus também ensinou que os momentos de alegrias, eles são muito importantes. Olha, uma festa de casamento. E Jesus pega água. Se você falar isso, assim, uma pessoa que... Não, bebida não, isso faz mal. Olha, Jesus transformou a água em vinho. E foi para quê? Para jogar fora o vinho? Foi para beber o vinho. Mas não em demasia, é claro. Beber com alegria. Porque quando você pega... Uma vez um espírito chegou para mim e pegou... Eu fiquei muito... Um fato que aconteceu comigo, assim, que me fez abrir a cabeça. Porque eu pensei que a gente, quando aceitasse realmente a doutrina, Jesus, que a gente tivesse que abdicar de todas essas alegrias, assim, efêmeras, que pudessem entorpecer demais o nosso sentido. E aí um espírito chegou e falou, pega uma garrafa de cerveja. Aí eu peguei. Era uma pessoa incorporada, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. E ele disse, sente-se à mesa. Aí eu sentei. Pegue a cerveja. Peguei. Aí botei a cerveja. Pegue você e mais um, irão beber. Pegue 2 copos. Eu falei, 3? Não, eu não posso beber. Eu sou um espírito, eu não vou sentir nada bebendo. Aí ele não quis beber. Mas ele disse assim, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, abençoe esse alimento. É uma cerveja. Proporciona algumas alegrias para nós. Devemos bebê-la com moderação. E devemos conservar o seu espírito, Deus, nosso Senhor, Jesus, aqui conosco, para que a gente possa se descontrair, mas não perder o juízo. Amém. Abre a cerveja. Quando eu abri, eu falei, não quero nem beber cerveja. Eu fiquei tão espiritualizado. Mas ele falou, é assim que se bebe uma cerveja. Aí eu falei, bom,
realmente, se a gente tivesse essa condição, né, de santificar as coisas, você vai para uma praia, você vai para um baile, santifica e vá para o baile, curta. Você vai perceber que tem momentos que você não pode entrar ali naquela estrutura, naquele grupo e tal, mas você pode curtir as coisas que estão na vida assim, faz parte, né? Então, Jesus faz esse milagre. Como eu acho que Jesus vivia intensamente as emoções, eu acredito que nós devemos também lembrar de Jesus dessa forma. Jesus era pura alegria, gente. E Roberto Carlos diz isso pra gente. Eu lembro de Jesus quando eu escuto essa música. E é maravilhoso. Eu acho que a gente está se aproximando do Natal. Pode passar um pouquinho pra gente festejar o Natal antecipado aqui, né? E a gente diz assim: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Eu imagino Jesus falando isso. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. Canta bem ela, hein? Canta bem. Às vezes eu deixei, você me fez chorar, sorrindo. Tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei da sorrir, mas não deixo de amar. Se chorei, se sorri, O importante é que emoções eu vivi. Agora quem vai cantar, dá um prazer de cantar pra gente. Eu tentei chegar, mas eu não consegui, mas agora eu consegui. É o nosso amigo Sidney. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Pra você e as emoções se repetindo. Faz com a vida e o que ela traz é o bem. Vai, otimista demais. Mas Chorei e sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas chorei e sorri. O importante é que emoções eu vivi. Eu imagino Jesus vivendo essas emoções aqui na terra. Porque a oportunidade de encarnar é maravilhosa. Mesmo o espírito de luz, ele aproveita. E foi dessa forma que ele aproveitou todos os momentos. Quando ele passou aqui na terra, sendo hospedado na casa dos seus amigos, as bodas de Canaã, momentos de alegria, a Santa Ceia, maravilhoso poder compartilhar com os discípulos, lavando os seus pés e depois participando desse acontecimento que foi a Santa Ceia. Eu, sinceramente, acredito que Jesus era pura emoção, por isso eu trouxe essa música para vocês. Eu coloco aqui, e eu vou falar rápido, sobre a crucificação de Jesus. É um momento triste, de fato, para todos nós que vemos que ele sofreu daquela forma, para nos ensinar o sofrimento, ridicularizado por soldados e pessoas,
Aí o soldado perfura com uma lança, a ferida brota água. Quando Jesus desencarna, uma cortina pesada do templo volta e um terremoto abre todos os túmulos. Naquele momento que Jesus desencarnou, acontece isso. E aí o soldado, um oficial, melhor dizendo, que estava acompanhando aquele processo todo, diz assim: realmente este era o Filho de Deus, e se convence disso. Eu me pergunto como ficou a mãe de Jesus acompanhando essa trajetória toda. Porque quando Jesus cai a primeira vez carregando aquela cruz pesada, e Simão de Cirene ajuda a carregá-la, porque foi imposto a ele ajudar pelos soldados, carrega essa cruz. Quando Jesus cai, Maria encontra o seu olhar com o olhar de Jesus. E Jesus passa para ela aquela dor, aquele sofrimento. Maria, muito resignada, absorve aquilo, como toda mãe absorve. A gente vê nos noticiários, quando uma mãe perde um filho, o quão desequilibrada é aquela criatura. E Maria, dando mostras de que era um espírito bastante evoluído, segura essa emoção e acompanha Jesus até a sua cruz. E lá ela fica com Jesus acompanhando. Meu Deus, por que não fazer uma homenagem a essa mãe maravilhosa que é Maria? Porque festa de Jesus, na minha opinião, é a festa de Maria também. Maria, mãe de Jesus. E a gente diz mais ou menos assim: cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajuda a dançar. Se ficar o mar vai de mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu vi sofrer, eu peço perdão. Se eu culpar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Agora é com vocês, hein? Quero ver. Bem alto. Nossa Senhora, Me dê a mão, cuida do meu coração, cuida da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, Da minha vida, do meu destino, meu caminho, cuida de mim. Essa letra é maravilhosa, maravilhosa. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim sua mão. Isso é uma oração, gente. É uma oração, Maria. Acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Ó pecadores, ó mãe, tão necessitados de nós,
Santa Mãe de Deus, piedade de nós. De joelho aos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por nós, meus irmãos. Agora todo mundo em coro, hein? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Cuida, Nossa Senhora, cuida do meu destino. Não me desampare nunca. Esse mês de Natal seja um mês glorioso. Em janeiro entre com o pé direito. E que o ano todo de 2020 esteja fantástico. Sua presença, minha querida mãe, Maria, Mãe de Jesus. Cuida de mim. Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. É fantástico, né? Gente, eu vou dar uma acelerada, porque a gente já tá, né? Pode, a última pra gente fechar com chave de ouro. Sabe por quê, gente? Nós temos que brilhar, é com muita emoção, com muita alegria. A gente tem que brilhar como Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Então eu escolhi uma música para a gente fechar. Roberto Carlos é fantástico, afinal de ano não tem outro, né? É fantástico. A gente vai terminar essa palestra com essa música, Luz Divina. Olha, Luz Divina é show de bola. A gente diz mais ou menos assim: luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir, claridade de fonte de amor que acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Que orienta o navegante perdido é o raio de luz. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz sempre faz o caminho da vida, porque a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus. Jesus, meu amigo. Quer caminhar ao seu lado e segurar a sua mão, meu amigo Jesus. Mão que me abençoa, me perdoa e apaga o meu coração.
divina, o seu amor nos conduz. É Jesus, essa luz, É claro que é Jesus. essa luz, essa luz. Luz que ilumina o caminho e me ajuda a seguir. É o sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir. A claridade fonte de amor me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Só pode ser essa luz. Só pode ser Ele mesmo. É Jesus. Importante, hein? Essa luz. Jesus na vida de todo mundo é muito importante. Às vezes as pessoas estudam o Espiritismo de uma forma científica demais e esquecem do conteúdo moral. E somente Jesus para demonstrar isso, na verdade. Esquecem de Jesus. Se não fossem tão espiritólicos, se não fossem tão científicos, se não fossem tão razão, poderiam escolher Jesus, que é a luz de Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, oh, é claro que é Jesus. Essa luz, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por dia de hoje. Foi maravilhoso brincar com vocês, a festa. Fantástico. Fico muito orgulhoso de estar aqui sempre que me convidam. Muito obrigado. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. São tantas as emoções, né? Vamos aproveitar essas emoções que agora então terminou de uma forma tão maravilhosa. Vamos fechar nossos olhos e imaginar a cada um a sua maneira esse nosso mestre, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, Jesus. Amigo, irmão, companheiro, mestre, seja que nome for, que está sempre conosco. Gostaria no dia de hoje de somente agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais um ano que termina. Agradecer pela oportunidade de estar reencarnado, pela oportunidade de estudar, de conhecer e de conhecer você, mestre, cada dia mais, cada vez mais. Agradecer pela nossa casa, pelo nosso pão, pelos nossos familiares, até mesmo pelas nossas provações que por vezes achamos tão dolorosas, mas sabemos que Tu estás sempre conosco e que através dos amigos espirituais também nos ampara, nos auxilia, nos intui. Muito, muito obrigado, Jesus, por cada dia, por cada dor e por cada alegria. Obrigado por estar sempre conosco. Que assim seja.